O relatório atende bastante à minha expectativa. Eu acho que ele reflete, ele trouxe, né, o que foi discutido, o que foi investigado, o que foi, tanto do ponto de vista das oitivas, quanto também de todo o levantamento documental que a CPI levantou. Então, eu acho que seguiu bem o plano de trabalho e trouxe, né, o que a gente estava esperando do ponto de vista de responsabilização. Quer dizer, a gente não está tratando de um problema bem estruturado, mas de um problema bastante complexo, o maior problema, né, sanitário que o nosso país já viveu, a maior crise sociossanitária que nós já vivemos, e conseguimos, em meio à pandemia, né, produzir um material bastante denso, com muita responsabilidade, com muita legitimidade, né, e eu acho que a gente vai poder fazer uma boa discussão na próxima terça-feira para aprovarmos esse relatório. Eu quero também destacar o privilégio que foi participar com a equipe de assessoria do Senado. Foi a minha primeira experiência, diferente do Marcos Rogério, né, que é um veterano de CPIs, né? Eu já tinha visto, acompanhado à distância, mas foi a primeira vez que eu tive a oportunidade, e é impressionante, né, o estofo, a qualidade, a dedicação de um time muito grande de assessores dos parlamentares, dos nossos senadores, da liderança, né, aí sob coordenação do Marcos Rogério e da própria Ana Paula, e que deram um verdadeiro show do ponto de vista de dedicação e de elementos. Dito isto, eu queria dizer para você o seguinte: o relatório, com as suas mais de 1000 páginas, poderia ter sido escrito de diferentes formas, poderia ter dado ênfase, ou ter sido construído. Acho que sempre vai aparecer aqueles agora que podem dizer, né, mas o relatório deveria ter trazido tal fato com mais ênfase, ou articulado de tal maneira a apresentação. Substantivamente, pela leitura coletiva que a gente vem fazendo desde a primeira versão que nos foi entregue no curtíssimo espaço de tempo, né, é possível claramente perceber, né, um esforço. Claro que o relatório pode ser agora aprimorado ao longo dessa semana ainda, mas o relatório expressa aquilo que fundamentalmente os 6 meses de trabalho da CPI conseguiu aprofundar. Ele crava a tese central de que o governo Bolsonaro não agiu por incompetência, por desorganização, mas deliberadamente atuou para expor a população à chamada imunidade de rebanho. E que isso trouxe, através de vários mecanismos, consequências dramáticas, entre elas a de ter consumado pelo menos 487 mil vidas que foram perdidas e que poderiam ter sido evitadas neste universo de mais de 603 mil óbitos. Eu afirmei várias vezes aqui, o ministro Chioro, a doutora Ana também tem falado que esta talvez seja a CPI mais importante da nossa história. Seguramente uma das mais contundentes e que teve um acompanhamento como se fosse uma telenovela, um Big Brother diário de grande parte da população. Nunca antes nós tivemos uma CPI apoiada e sustentada por uma quantidade tão grande de pessoas. E existia uma torcida e também uma certa, até para não se frustrarem, muitas pessoas imaginavam que a CPI terminaria em pizza. E o relatório que foi apresentado, pela sua contundência e pela sua consistência, ele revela que a pizza passou longe da CPI da pandemia. Eu quero só destacar alguns aspectos que têm gerado inclusive alguma polêmica no nosso campo, né, nas redes do PT, que tem a ver com aquela história de que a CPI teria desqualificado ou teria rejeitado a acusação do crime de genocídio ao presidente da República. É muito importante dizer, Flávio, que o presidente da República está sendo indiciado por 12 crimes. A pena mínima do presidente da República, somados esses tipos penais todos, ela vai de 51 anos, a pena mínima, a 78 anos de prisão, além do impeachment. Então, esse conjunto está descrito na CPI, no relatório, de forma muito detalhada e pormenorizada. E foi nessa discussão e nas análises que
uma parte das equipes técnicas de alguns senadores, junto com eles, entendiam que não era o caso de classificar o tema como genocídio. E que havia, dentro do Estatuto de Roma, outros dispositivos que melhor se amoldavam à acusação. Então o presidente foi denunciado pelo cometimento de 3 crimes contra a humanidade: o crime de extermínio, o crime de perseguição a grupo étnico e o crime de atos desumanos contra a população em geral e contra a população indígena. Então o relator, senador Renan Calheiros, o presidente, o conjunto da CPI, vai garantir que o presidente vá responder aqui no Brasil, diante da Justiça e diante da Câmara dos Deputados, mas também vai responder perante o Tribunal Penal Internacional por ter cometido 3 crimes contra a humanidade: o extermínio do povo indígena, a perseguição do povo indígena e os atos desumanos contra a grande parte dos brasileiros, e esses atos todos afetaram a sua saúde. Essa CPI foi muito importante porque a gente viu na rua, né, o que estava sendo discutido na CPI. Então a gente ia para a rua e via os cartazes, né, associando a questão de vacina, associando a questão das mortes, associando. Então foi muito importante essa vinculação da CPI com o movimento de rua, mas mais ainda, né, a partir daqueles depoimentos, né, aquelas falas, colocando a esperança, né, e o consolo, né, que a CPI trouxe, o espaço que a CPI conseguiu preencher no luto dessas pessoas, nessa perspectiva de se fazer justiça, né, a CPI foi para um outro patamar de responsabilidade. Então, é muito importante que a gente deixe claro que, muito além do que uma peça política, né, ela trouxe elementos fundamentados, densos, robustos, né, para incriminar os verdadeiros responsáveis. Então, não é só o presidente Bolsonaro, não. São 2 ministros, um ex-ministro da Saúde, o ministro atual, né, é o Onyx, né, são vários ministros, é o governo inteiro. Né, é o primeiro, o Ricardo Barros, que é o líder, né, do governo na Câmara. Né, então, é fundamental que a gente deixe claro para a opinião pública, né, que esse governo está podre. Até abril de 2020, o governo dava de ombros para as vacinas. Era a última prioridade do presidente, do Ministério da Saúde. E a CPI fez a denúncia, enquadrou os gestores, e hoje o Brasil é uma referência em vacinação, apesar do presidente da República, apesar do Ministério. A CPI denunciou esquemas de corrupção que já geraram diversas operações da Polícia Federal. Além de ter suspendido aquele contrato em que as pessoas tentavam roubar o dinheiro da vacina, imagina isso, tentavam roubar o dinheiro da vacina, o contrato da Precisa Medicamentos com a Covaxin, a PF fez uma operação de busca e apreensão, e fez uma série de procedimentos investigatórios em relação a vários gestores, a VTC-Log também. Então, o relatório final é apenas mais um tijolinho nessa parede vitoriosa da CPI da pandemia. Agora, tenho visto também uma série de polêmicas em relação aos tipos penais que estão lá na CPI, no relatório. Evidente, pessoal, que de hoje até quarta-feira vai ser necessário fazer um ajuste aqui ou ali. Então, tem diversas pessoas denunciadas por crime contra a humanidade, não só o presidente da República. E aí é um debate que vai ser feito. Será que todos eles têm o mesmo grau de responsabilidade que o presidente da República? Então, esses pequenos ajustes, essas pequenas mudanças poderão ser introduzidas no relatório final. Agora, isso impede, viu, Flávio? Isso impede que o PT, que a militância de esquerda, que os movimentos sociais sigam classificando o presidente como genocida? Com certeza não. Você tem denúncia já no TPI, no Tribunal Penal Internacional, nesse sentido. Então não impede em nada a comunicação institucional. A CPI, que é um espaço colegiado, que tem diversas orientações políticas lá dentro, isso que é o mais interessante, não foi um grupo A ou B, foi um movimento suprapartidário, amplamente complexo, coletivo, estabelecendo que o presidente é sim
um exterminador de povos indígenas, ele é sim um praticante inveterado de atos desumanos contra povos indígenas. Ele persegue os grupos, ele ataca essa população. Isso o torna genocida? Esse é o debate que nós vamos fazer nas ruas e na sociedade. Eu acho que tem um aspecto que eu queria destacar, que diz respeito, tanto Ana como o Marcos Rogério, que já muito bem colocaram, que é o seguinte: os senadores e senadoras que participaram da CPI cumpriram um papel perante a sociedade brasileira de resgatar alguma coisa que tinha sido destruída pelo governo Bolsonaro, aliás, desde o golpe de 2016, que foi a crença na política, nas instituições. Se até agora, né, foi meio temporada de Big Brother, né, a população participou, assistiu, opinou, levou nossas teses para a rua, né, teve junto, cobrou, agora mais do que nunca. Né, isso, né, passa a ter concretude do ponto de vista jurídico-legal se a população continuar na rua, continuar defendendo o que a gente está colocando, que está ali posto no relatório, né, que o senador Renan apresentou. Eu hoje até dialoguei um pouco na rede social com uma pessoa que estava questionando em função da história de ser ou não ser genocida, né, a validade da CPI, que ia acabar em pizza. E aí eu quero voltar a falar sobre isso aqui, para a gente ter cuidado, para quem está ouvindo a gente, nossos companheiros e companheiras do PT precisam nos ajudar nisso, né, para que ninguém jogue a bacia, né, aqui na minha terra a gente diz muito isso, não jogar a bacia com o bebê dentro. Né? Então, assim, temos coisas fundamentais. Marcos falou muito bem sobre a questão do genocida, de ser ou não ser genocida, em relação ao crime contra a humanidade. É fundamental a gente lembrar aqui que a CPI ela teve uma restrição de competência. A gente estava analisando, julgando os atos em relação à pandemia. O senador Humberto deu uma entrevista muito boa em relação a isso, porque ele disse, se você analisa, né, o conjunto da obra, vamos lembrar do conjunto da obra, né, se a gente analisa o conjunto da obra, é claro, está explícito, né, que a gente pode continuar chamando Bolsonaro de genocida.